Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Oi pessoal, tudo bem? Bom, na aula de ciências de hoje a gente vai estudar sobre transformações físicas. O que são transformações físicas? São mudanças que acontecem no estado de algumas substâncias. Vamos aqui um pequeno exemplo, tá? Então, as transformações físicas podem mudar só a aparência, tá? Então, é como se você pegasse uma substância, você vai mudar o estado dela, mas ela vai continuar sendo a mesma substância inicial, tá bom? Ela não vai mudar. Por exemplo, a água. Você pega uma água, você congela no copo. Aí ela só mudou o estado em que ela se encontra, mas ela continua sendo a água. Diferente das transformações químicas que acontecem, que a gente vai estudar futuramente, tá bom? Outra coisa, as transformações físicas não mudam a essência. Aquilo que eu falei, ela vai mudar o estado em que ela se encontra, mas não vai mudar aquilo que ela é. Então, se você congela um suco, ou uma água, ou um picolé, ele vai mudar o estado em que ele se encontra, mas ele vai continuar sendo picolé, tá bom? Então, aqui, ó, eu trouxe pra vocês os 3 estados, tá bom? Que é o estado sólido, líquido e gasoso. E como é que a gente vai conseguir identificar cada um deles? Então, por exemplo, eu tenho uma água que se encontra congelada no copo. Então, ela está no estado sólido. Ela vai passar por uma fusão, ou seja, as moléculas da água, quando ela está no estado sólido, ela está bem juntinha, a molécula, de tal maneira que você não consegue, se você colocar o dedo, você não consegue que o seu dedo passe por essa molécula, tá certo? Então, elas estão muito juntinhas, por isso que o estado está sólido. Essa água vai passar por uma fusão, ou seja, por um aquecimento, e aí as moléculas vão ficar longe umas das outras. E aí ela vai estar, depois, se transformar no estado líquido. O que é o estado líquido? O estado líquido é quando a molécula está distante uma da outra, então ela fica molinha, tá bom? De tal maneira que se você colocar o seu dedo dentro de um copo, o seu dedo vai atravessar a água, ou seja, vai atravessar as moléculas. E você pode pegar essa água que está no estado líquido e ferver. Quando você ferve, ela acontece o quê? Uma vaporização ou uma evaporação, tá bom? Também conhecido como evaporação. Quando a água que está no estado líquido, que sofre um aquecimento nas moléculas, acontece a vaporização e aí ela entra no estado gasoso. Então, vamos fazer o seguinte. Quem nunca esqueceu? Uma panela no fogo. Aí a panela secou, aí quando você foi procurar, não tinha mais nada dentro. Por quê? Porque a água que estava no estado líquido, ela foi tão aquecida que a água evaporou. Aconteceu uma evaporação, uma vaporização. Então, aquela água ficou no estado gasoso, ou seja, ela foi para o ambiente. Nós, pessoal, estamos constantemente, por exemplo, se a gente respira, você está em contato com o estado gasoso, com os gases que estão ao nosso redor, tá bom? E aí acontece o inverso também. Você tem uma substância que está no estado gasoso. Então, assim, ó, aqui a molécula está bem juntinha. No líquido, a molécula está um pouco separada. No gasoso, ela está tão distante uma da outra que a gente não consegue ver, tá bom? E aí o inverso também acontece. Ela passa do gasoso para o líquido, que é a liquefação. Por exemplo, quando você coloca algo no congelador, que você abre o congelador, você não vê aquela fumacinha saindo do congelador? Pronto, ali é o gasoso, né? É um estado gasoso. E aí, o que você coloca lá no congelador, que está líquido, vai se transformar em uma substância sólida. Por exemplo, um picolé que você vai colocar para congelar. Então, ele passa do gasoso, acontece a liquefação, ou seja, as moléculas estão bem soltas longe uma da outra, aí elas vão se aproximando até ficar no líquido, e depois elas se aproximam de tal maneira que aquele objeto fique bastante duro, bastante sólido, que é quando acontece a solidificação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Todo esse conteúdo aqui está no livro de vocês. Isso aqui foi um resumo que eu fiz, que eu acho que vocês entendem bem melhor assim por resumo do que a gente lendo tudo aquilo que está no livro, tá bom?
Então, dê pausa no vídeo quando você achar necessário, tá? Quando você sentir que precisa repetir para você entender. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.